Eu não poderia vir aqui e não trazer uma palavra que falasse de fato de tudo aquilo que nós temos feito na Vila São Pedro, de todo o nosso trabalho, e de que muitos irmãos aqui também têm feito, da sua forma, do seu jeito, com o seu modus operandi. Mas qual é o conceito que nós temos de ação social? Como é que nós temos relacionado a ação social em nossas vidas? Como é que tem andado a nossa fé perante o Senhor Jesus? A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Da mesma forma que as obras sem a fé não produz fruto. E quando ela diz que não produz frutos, é aquele que de fato frutifica, é aquele que de fato nos coloca numa situação em que o próprio Senhor Jesus determinou que nós estivéssemos, amando o próximo como a nós mesmos. Eu gostaria de começar com uma ilustração. Certa vez um homem, ao atravessar um rio, ele notou que nos remos do barqueiro havia duas palavras. Uma, fé, num remo. No outro remo, obras. Curioso, ele perguntou para o barqueiro: por que num remo está escrito fé e no outro obras? O barqueiro, sem dizer nada, colocou um dos remos no interior do bote. E apenas com o remo obras começou a remar. Resultado, o bote parou o que estava fazendo, ou seja, de ir ao seu destino, e começou a dar voltas. Da mesma forma, sem dizer nada, ele colocou de volta aquele remo e pegou o outro, onde estava escrito fé. E fez a mesma coisa. Resultado, o barco começou a rodar ao contrário. Novamente, sem dizer absolutamente nada, ele pegou os dois remos, colocou nas laterais do barco e começou a remar com força, com determinação, com coragem, com unidade. O barco então chegou ao seu destino. Em nossas vidas, em nossa jornada rumo à santificação, a fé precisa estar acompanhada com as obras, porque as obras são o fruto da fé. Juntas se completam, isoladas nada produzem. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no texto de Tiago. Nós vamos ler o que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje em relação à fé e obras. Aquele que não trouxe a Bíblia pode ler comigo aqui em cima. E assim, eu também quero dizer que o título da minha ministração hoje é Vivenciando a Fé e Praticando as Obras segundo o Desejo de Deus. E de fato, o meu desejo é que nós possamos olhar para isso de um único ângulo. E assim como aquele barco atingiu o seu objetivo usando os dois remos, nós possamos também atingir os nossos objetivos usando fé e obras. E diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós agradecemos por esta porção da palavra tão verdadeira, que muitas vezes negligenciamos, Senhor. Muitas vezes nos separamos dos objetivos por conta da nossa fé,
que muitas vezes não traz a produção das obras legítimas, Senhor. Ajuda-nos a entender isto em nome de Jesus, Pai, para que de fato nós possamos ser produtivos no Seu reino. É o que nós oramos aqui, agradecidos por isso, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu gostaria de deixar claro que nós estamos passando por um tempo em que, muitas vezes, nós estamos olhando para as coisas que não são de Deus. Nós vivemos numa sociedade que tenta converter, que tenta mudar os valores cristãos. E assim, nós achamos que a obra, ela é completa. E nós vemos nas televisões, nós vemos em lugares onde as pessoas têm um maior poder financeiro, ajudarem com casas, ajudarem com roupas. Quando acontecem essas desgraças naturais, essas tragédias em outros estados, nós observamos milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, se juntando e ajudando, indo de encontro àquela necessidade. Mas nós também percebemos que alguns cristãos, eles lutam contra isso da forma que eles podem, indo até o local, ministrando, evangelizando e declarando a palavra do Senhor. É dessa forma que a ação social desta igreja tem agido desde que foi fundada. A ação social desta igreja, ela tem mostrado para aquele povo carente, não da Vila São Pedro, mas todos, porque aqui, nesta igreja ainda são atendidas outras pessoas por outros ministérios que cuidam de pessoas com certas carências, seja espiritual ou física. Mas nós temos ministrado a palavra do Senhor. A ação social que Cristo quer para as nossas vidas é exatamente essa. É em que a palavra seja ministrada junto com a obra. Porque, como já foi dito aqui, elas são vazias. Esse texto, ele ilustra de forma simples o que Tiago ensina sobre a fé e obras. Somente a fé puramente intelectual, que não é evidenciada em obras, é nula. Resume-se no saber. E o saber do homem é mentiroso. O saber do homem é enganoso. O saber do homem, ele não é eterno, mas a palavra de Deus é. Esse texto, ele também mostra que, por outro lado, as obras feitas meramente por fazer, sem estarem acompanhadas pela misericórdia e o amor ao próximo, ela é vazia. Eu não posso simplesmente olhar para o meu irmão necessitado e ir lá com 1 quilo de arroz ou com uma blusa e simplesmente deixá-lo ali. Ou pior do que isso, Deus te abençoe e siga o teu caminho. Eu preciso ter no meu coração o amor à obra, como uma irmãzinha disse aqui no vídeo. Nós precisamos evidenciar os dons que Deus colocou dentro de cada um de nós. Nós precisamos deixar claro para aquele que está perdido em trevas que não é só a obra que você faz de diferente, mas é o amor que você tem por Deus. É o amor que você tem pela palavra, é o zelo. Esta é a diferença de nós quando nós produzimos boa obra. A fé que vem arraigada a ela. As nossas obras, elas devem ser reflexos de nossa fé. E nossas atitudes devem ser coerentes com os nossos discursos. Jesus já tinha deixado isso bem claro para os fariseus, que colocavam um fardo muito grande na costa das pessoas, e eles não eram capazes de agir conforme aquilo que eles diziam. Como é que nós, cristãos, professantes da palavra de Deus, podemos virar as costas para os indigentes, para os perdidos, para os drogados, para as prostitutas e por tantos outros, pensando que um simples ato ou que algo que você possa dar fisicamente para aquela pessoa solucionará o problema dele? Quando nós estamos dentro da igreja do Senhor e quando nós estamos lá fora, nós somos sal e luz. O Senhor nos chama para ser sal e luz. E nós só podemos ser sal e luz quando o nosso discurso está coerente com as nossas atitudes. Não menos do que isso. Porque menos do que isso é uma obra vazia. E o que é vazio não pertence ao Senhor.
eu quero compartilhar com os irmãos alguns aspectos negativos da falsa fé. Aquela que nos ilude, aquela que faz nos sentirmos confortáveis diante daquilo que nós falamos, daquele papel que muitas vezes nós colocamos para as pessoas. Fulano é cristão, eu sou cristão. Mas a fé falsa, ela produz isso. Ela deixa muito claro que a fé não vem das obras, mas as obras são fruto da fé. Quando nós temos um coração ligado ao Senhor, as nossas obras, elas são produtivas, elas são frutos dessa fé. A religiosidade sem compromisso, que não busca a santidade, que não tem a preocupação social, também é um aspecto negativo dessa fé, que muitas vezes nós estamos exercendo por conta daquilo que nós queremos mostrar para as pessoas, mas não por conta daquilo que Cristo colocou nos nossos corações. Nós somos diferentes, nós somos chamados para sermos diferentes. E o aspecto negativo da fé, quando você busca uma religiosidade, quando você vive uma religiosidade sem compromisso, para você tanto faz, para mim tanto faz o que está acontecendo ou o que está deixando de acontecer. Um outro aspecto negativo da fé é que ela não é uma condição de salvação. Ela não pode ser uma condição de salvação. Ela não é uma condição de salvação. E nem da santificação, mas sim de perdição e distanciamento de Cristo. Quando nós pensamos, ou quando nós achamos que a obra por si só está produzindo algo, quando nós achamos que aquela cesta básica que nós doamos, aquele cobertor que nós deixamos ali no cesto para ser levado para a Vila São Pedro, ou outras pessoas que estejam necessitando, quando nós achamos que isso é suficiente, nós estamos vivendo uma religiosidade sem compromisso. Apesar de eu até pensar que a religiosidade, na minha concepção, é uma palavra que deveria estar fora da vida cristã. Porque nós não somos chamados para sermos religiosos. Nós somos chamados para ser sal e luz. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser fruto. Porque nós estamos ligados à videira verdadeira. Um outro aspecto negativo da fé que nos ilude, que nos distancia da essência do ensino de Cristo, que é o amor ao próximo. Obras sem sentimento de misericórdia se tornam estéreis. Qualquer coisa que nós fazemos por fazer, qualquer coisa que nós nos dispomos a fazer sem ter a misericórdia pela dor do próximo, ela não é frutífera. Tudo aquilo que você faz meramente pelo fazer, talvez pelo status, não demonstra misericórdia. E quantas vezes Cristo demonstrou misericórdia antes da ação social? Foi assim na multiplicação dos pães. Em tantas outras situações, a misericórdia de Cristo vinha primeiro. O amor dele pelo necessitado vinha primeiro do que a obra. Por isso que no texto nós estamos lendo fé e obras e não ao contrário. A fé, ela deve vir primeira. É aquele sentimento que você tem no seu coração porque Cristo te alcançou. Essa fé é uma fé genuína, e quando ela é genuína, ela vai produzir os frutos. E não menos do que isso. Quando nós estamos ajudando alguém, simplesmente por ajudar, não estamos imbuídos daquela misericórdia divina, daquela misericórdia que vem do Senhor, ela não vai adiante. Você começa com um projeto aqui, você anda mais um pouco, e depois você desiste, porque primeiro você não está fazendo para o Senhor, você está fazendo para o homem.
Nós estamos fazendo simplesmente pelo fato de querer aparecer, e não se escandalizem com isso, porque é verdade. Nesta caminhada de quase 6 anos na Vila São Pedro, o que eu e a tia mais vemos é isso. Nós precisamos trazer para nós essa misericórdia demonstrada por aquele homem que parou e cuidou do samaritano. E não sermos o levita ou aquele sacerdote que passou direto. E muitas vezes, quando nós vivemos uma religiosidade sem compromisso, quando nós não exercitamos a misericórdia pelo ser humano, é exatamente isso que nós fazemos. E eu trago novamente esta confirmação para as nossas vidas. Porque se hoje nós sairmos por aquela porta com esta certeza em nossas vidas, de fato, nós estaremos cumprindo aquilo que o Senhor Jesus determinou para nós. As nossas obras devem ser reflexo de nossa fé e nossas atitudes devem ser coerentes com os nossos discursos. Se por um lado eu trouxe os aspectos negativos da fé, agora eu quero trazer os aspectos positivos. E são esses que vocês estão vendo aqui. É que pode fazer a grande diferença na vida de cada um de vocês que está aqui sentado hoje. O aspecto positivo da fé, primeiro, ele gera um coração cheio da graça e de misericórdia. Qual graça? Aquela graça que você recebeu gratuitamente de Cristo. Ela por si só produz em você uma misericórdia que, ao olhar para aquele que está necessitado, a sua visão é outra, e não de simplesmente achar que o cara é um coitado. Mas um coração cheio de graça, um coração cheio de misericórdia faz a diferença na vida das pessoas. Ele mostra, de fato, que você é uma pessoa de Deus. E que você faz a diferença. Um outro aspecto positivo da fé, produzindo boas obras, é o reconhecimento que fomos salvos para glorificar o Senhor. Você não foi salvo porque você é bonito, ou porque você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Você foi salvo única e exclusivamente para glorificar o Senhor. E é isso que nós faremos. Aqueles que estão aqui e têm aquele compromisso com o Senhor, que já dedicaram e que colocaram a sua vida a serviço do Senhor, é isso que nós faremos na eternidade. Glorificar o Senhor. Mas nós podemos fazer isso agora. Nós podemos fazer isso já. Nós podemos glorificar o Senhor com louvores, sim. Com atitudes, sim, mas fazendo com que a sua fé seja igual à sua obra. Esse é um aspecto resultante da positividade da fé na sua vida. O terceiro aspecto positivo, nós nos tornamos submissos aos interesses do Senhor. E aí, eu vou para qualquer lugar. Quando eu estou submisso, quando eu estou entregue à vontade do Senhor, eu vou para qualquer lugar. Eu não me importo se é Vila São Pedro, eu não me importo se é Portugal, eu não me importo se é alguma tribo indígena, mas o meu coração, cheio de misericórdia e da graça do Senhor Jesus, se submete aos interesses dele, porque é para isso que eu fui feito, para servi-lo. Religiosidade sem compromisso nos tira desse caminho. E nós muitas vezes ficamos olhando para o nosso umbigo. Muitas vezes nós estamos numa igreja quente, com ar-condicionado, em bancos confortáveis. E só. Os aspectos positivos da sua fé te dão um coração cheio de graça e de misericórdia. Te faz reconhecer que você é salvo para glorificar o Senhor. E que você se submete aos interesses dele.
Esse primeiro aspecto da fé, um coração cheio da graça e da misericórdia do Senhor, Colossenses 3, 23 reforça: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. A sua obra frutifica, a sua obra dá bons frutos quando você faz para o Senhor, não quando você faz porque você está no ministério, ou porque você quer ser isso ou aquilo, mas porque você está temente ao Senhor, você está entregando os seus caminhos ao Senhor, você está confiando tudo o que você tem, a sua vida, os seus bens, os seus dons, o seu talento para o Senhor. Um coração cheio da graça e da misericórdia é isso, é nós fazermos tudo para o Senhor e pelo Senhor. Muitas vezes, aqueles que estão na rua evangelizando encontram muitas dificuldades. E muitas vezes, quando nós estamos nos lugares em que o tráfico de drogas é proeminente, é muito forte, nós somos desafiados a continuar. Mas é só pelo Senhor que a gente se fortalece e segue adiante, porque senão a gente desiste. E as dificuldades de levar a palavra para o Senhor não é só num lugar como a Vila São Pedro, ou em qualquer outro lugar que foi citado aqui, mas é levar também numa fila de banco, numa padaria, os seus colegas de faculdade, os seus vizinhos, a sua própria família. Quando nós temos o reconhecimento que nós fomos salvos para glorificar o Senhor, Mateus 5,16 também reforça isso: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus mais uma vez dizendo aqui que as boas obras, elas glorificam o Pai. Aquilo que você produz, aquilo que você faz de positivo, não é para você, mas é para o Senhor. O Senhor, Ele não precisa de mim. O Senhor não precisa de absolutamente ninguém. Mas Ele se alegra quando Ele vê corações submissos à vontade dEle. E de fato, faz aquilo que o engrandece. E nós nos tornamos pequenininhos. E cada vez mais. A minha oração tem sido sempre essa: Senhor, me deixa ser um grão de areia, para que o Senhor seja um gigante na minha vida, e na vida das pessoas que eu tocar, na vida das pessoas que vocês tocarem, na vida das pessoas que vocês compartilham, estão ali lado a lado. Submissos à vontade do Senhor, a palavra em Lucas diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir o Senhor Jesus nos coloca numa situação de estarmos atentos a tudo que está ao redor deste mundo, perdido. Mas se não fosse por nós, através do poder do Espírito Santo, onde que a humanidade já estaria? E sim, a palavra de Deus diz que é disso para pior. Mas enquanto estamos aqui, qual tem sido a sua obra? Quais têm sido as suas obras? Elas estão caminhando junto com a fé? Ela está frutificando? Ela está de fato fazendo a diferença na vida das pessoas? E eu quero deixar aqui com os irmãos algumas considerações finais, para que a nossa obra ela seja tão forte e de uma certa forma que de fato ela faça diferença com a nossa fé. Fé e obras é propósito eterno de Deus para as nossas vidas, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Temos andado em boas obras?
Somos feituras de Cristo. Somos semelhança dele. Como é que temos refletido isso? É ordem de Deus na nossa vida. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. É propósito de Deus na nossa vida também. Nós devemos nos tornar padrão de obras boas ou de boas obras. Lembrem-se, nessa jornada, dentro do lago, você precisa dos dois remos. Porque é propósito de Deus nós estarmos obedecendo a palavra dele. E nós só conseguimos obedecer se de fato somos submissos a ele. O insubmisso não aceita a ordem, não acata nenhuma decisão, não segue aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Não podemos fabricar boa obra, pois ela é produto natural de quem tem vida em Jesus, cultivada e demonstrada pelo poder do Espírito Santo. Nem mais e nem menos. É a mesma proporção. Quando nós temos essa certeza em nossas vidas, nós somos chamados para mostrarmos um coração misericordioso. Nós somos chamados para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós somos chamados para fazer aquilo que outro não faria. Nós somos chamados porque nós reconhecemos que nós fomos salvos. Nós somos chamados porque nós estamos nos submetendo aos desejos do Senhor, aos interesses do Senhor. E assim, produzimos bons frutos. O que fazemos revela absolutamente quem somos. O que fazemos revela exatamente quem somos. Se não fazemos nada, somos mortos. No finalzinho do vídeo, foi colocado aqui uma frase. Envolva-se. Envolva-se com o Ministério da Ação Social. Envolva-se com o Ministério Infantil. Envolva-se com o Ministério do Louvor. E tantos outros que tem aqui. Envolva-se. Utilize o seu tempo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Utilize o seu tempo para fazer de um solo estéril um solo que frutifique. Um solo que de fato nasça árvores frondosas, para que outras pessoas possam vir descansar embaixo dela, como você descansou um dia embaixo de alguma árvore que alguém plantou, assim como eu. E que o Senhor de fato faça toda a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo teu poder nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos de fato sermos transformados pela sua palavra. Ajuda-nos a sermos aquilo que muitas vezes não conseguimos, porque somos fracos e falhos. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, o teu propósito em nossas vidas, para que nós possamos sim, com a fé e as obras, Senhor, caminhar rumo à santificação, buscando uma vida cada vez mais próxima de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a não olhar para as obras apenas por olhar, mas que nós possamos fabricá-las aqui na borda, em nossas casas e lares, nos nossos trabalhos, aonde quer que nós estejamos, Senhor. Ajuda-nos a ser esse sal e essa luz, para que assim o teu nome seja glorificado, Senhor. Para que o teu nome seja exaltado.
Ajuda-nos a enxergar essa verdade, Pai. É o que nós oramos aqui hoje, no santo e preciosíssimo nome de Jesus, Pai. Amém.